Boa noite, a paz de Deus, cumprimentando os irmãos na santa paz de Jesus Cristo. Mais uma noite nós estaremos compartilhando da palavra de Deus e o tema hoje é o caminhar com Jesus Cristo. Amém? Nós iremos compartilhar da palavra de Deus e iremos saber, reconhecer que Jesus está no caminho conosco. Temos que aprender a reconhecer que Jesus está no caminho conosco. Amém? E esta palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. É a palavra que nós iremos compartilhar esta noite. O título, tendo como título, o caminhar com Jesus Cristo. Como eu vou saber de verdade que Jesus Cristo está do meu lado? Essa é uma das perguntas que muitas vezes surge no nosso pensamento. Eu tenho certeza que Jesus irá abrir a nossa mente esta noite, para que nós possamos sentir a presença dEle. Sentindo a presença dEle, nós iremos caminhar por toda a nossa trajetória, por todo o nosso caminho com Ele, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos dar um tempinho aí para vocês pegar a palavra de Deus. Abra em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Enquanto vocês acham a palavra, eu queria pedir para vocês agradecer primeiramente, aqueles que estão assistindo o vídeo, aqueles que estão deixando o like, aqueles que estão comigo em todas as madrugadas. Agora é 1h40 da manhã, estamos na presença de Deus, Eu estou aqui, mas eu sei que o Espírito Santo dele está aqui comigo. Eu sinto ele neste lugar e declaro que ele está aí com você neste momento. Amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, Comentem os vídeos, Estaremos juntos todos os dias, assim, se assim Deus permitir. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus, então. Vamos começar para que nós possamos sentir a presença de Deus. Eu já sinto a presença de Deus aqui no meu coração. Eu sinto Ele todos os dias comigo. E declaro que Ele esteja aí com você também, dando a palavra no seu coração, na sua mente, que essa palavra frutifique na sua vida e você aprenda a reconhecer que Jesus está contigo por onde você andar. Amém? Vamos ler lá, então, capítulo 24 de Lucas, versículo do 13 ao 35. Vamos ler. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era de Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres
dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho não falava e quando não abria as escrituras? E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Que Deus possa falar no meu e no coração dessas pessoas que estão me assistindo. Oh Deus maravilhoso de glória, Deus santo e poderoso, um Deus que não está morto, um Deus que a própria palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele venceu a morte e nos fará vencer também. E eu tenho certeza, Deus, que esta palavra vai ensinar todos esses que verão este vídeo que o Senhor caminha conosco. Amém? Vamos partilhar um pouquinho desta palavra. Uma palavra muito bonita, né? Uma palavra que veio de encontro ao meu coração. Ela já estava na minha mente há muito tempo. Que Jesus, ele tem falado a cada dia nos nossos corações. Ele tem bradado aos nossos corações para que nós possamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Eu queria começar dizendo para vocês que neste momento aqui dessa história que Lucas conta, no capítulo 24, nós acabamos de ler, Jesus, como nós acabamos de ler, Jesus tinha acabado de ser crucificado na cruz. Já havia se passado 3 dias. E as pessoas daquela região se achavam muito tristes, porque já estavam passados 3 dias. E a palavra de Deus diz, ali eles disseram naquele diálogo que eles estavam tendo no caminho, que eles acreditavam que Jesus seria o remidor de Israel. E naquele momento eles estavam caminhando. E muitas vezes nós se encontramos caminhando, mas muitas vezes entristecidos pelas dificuldades, entristecidos pelos dias maus. E naquele momento, aqueles 2 servos estavam passando por dias maus, porque eles tinham colocado a sua esperança num ser, num homem, no próprio Messias. Mas naquele momento eles estavam tão tristes que quando Jesus se aparece para eles no caminho, andando com eles, eles não o reconhecem. E muitas vezes a tristeza do seu coração,
congelamento do seu espírito, daquela chama que um dia queimou no seu coração, está fazendo muitas vezes você não enxergar que Jesus está aqui. Eu posso dizer verdadeiramente, Ele está aqui comigo neste lugar agora. Ele está direcionando estas palavras esta noite, que não é em vão. E a palavra de Deus diz que ela é uma espada de 2 gumes. É a única espada que quando entra, ela corta. E quando sai, ela corta também. Porque ela é uma espada viva. Mas ela não corta para a morte, não. Ela corta para a vida. Porque foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus veio aqui na terra, para nos dar vida. E vida com abundância. E muitas vezes nós temos se encontrado entristecidos por coisas, por fatos. E eu tenho certeza que muitas vezes nós se sentimos como essas pessoas. Se sentimos como eles. Eles estavam no caminho, conversando sobre aquilo que tinha acontecido. E muitas vezes você está também no caminho. Você muitas vezes ora e sente que a sua oração não chega ao trono da graça. Parece que quanto mais você ora, menos você recebe. Parece que quando você entra no culto é a mesma coisa que quando você entra e você sai. E nós devemos entrar na casa de Deus e de maneira alguma sairmos da mesma maneira que nós entramos. Mas eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai reconhecer. Você vai reconhecer que Jesus está aí com você. Você vai ter convicção que Deus está no caminho conosco. E quando Jesus diz, chega naquele diálogo, chega naquele caminhar com eles. Ele diz assim no versículo 17. Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que está triste? E o versículo 18 diz, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Versículo 19, ele perguntou, quais? E eles disseram, ué, que dizem a respeito de Jesus Nazareno? Que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar um pouquinho aqui e reconhecer que aqueles homens reconheceram que Jesus era o Nazareno. Mas a dificuldade, a dor da morte, a dor de saber que o homem que fez tantas maravilhas, tão humilde, tão fiel, tinha morrido, que no versículo 20 diz que eles estavam, os sacerdotes estavam cegos. Eles estavam cegos pela tristeza. A tristeza que estava dentro deles estavam cegando a sua vista, porque era o próprio Jesus que estava com ele ali, em carne e osso, porque ali ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha vencido a morte. E muitas vezes, isso que muitas vezes está dentro de você, na sua mente, no seu coração, está te entristecendo, está te botando para baixo. E por isso que muitas vezes você ora, parece que você não sente nada. Você lê a palavra, dá sono. Você vai para o culto, tudo te distrai, tudo te chama atenção, menos a palavra. Você entende tudo que está ao seu redor você entende, menos o que está sendo pregado. A dor muitas vezes nos afasta de Deus. A falta da comunhão com Deus afasta Ele de nós também.
E mais para frente nós vamos aprender a reconhecer que Ele ainda se encontra no caminho. Amém? Continuemos no versículo 21. E nós esperávamos que Ele fosse e remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão dos anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres. E havia dito, porém eles não ouviram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Que neste momento, Jesus se encontra surpreso porque é que nem como quando, não sei se você já pregou, se já passou alguma coisa, uma palavra, quando você está lá em cima do púlpito pregando a palavra de Deus e você olha, tem pessoas conversando, tem pessoas no celular, né? Tem pessoa toda hora indo beber água, indo no banheiro, e você fica se perguntando, será que eu tô bom? Será que eu não estou falando, né? Será que eu não estou conseguindo pregar? Será que... Porque eu estou conseguindo prender eles. E muitas vezes o problema não está em você. O problema está nessas pessoas que se encontram com tantas dificuldades, com tantas coisas para se preocupar, que não consegue se prender à palavra de Deus, não consegue enxergar que o próprio Jesus está do seu lado. E no versículo mais para frente, diz assim no versículo 26. No versículo 26, porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas, olha que Jesus disse, e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele achava em todas as escrituras. Jesus aqui está dizendo a essas pessoas, está tentando com palavras, abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. E a palavra de Deus é do mesmo jeito. A palavra dele é do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que ele cura, que ele salva, que ele liberta. E muitas vezes, quando nós precisamos de uma cura, a primeira coisa que nós lembramos é do dipirona. É do dipirona, é do Anadur, é do Apracur, é do Benegrip, é de algum remédio. Menos de Deus. Menos dele. E mais para frente, Jesus continua dizendo no 27, né, sobre Moisés, que os profetas explicaram sobre tudo isso. E no 28 ele fala que e chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e deu-lhe. Aqui nós chegamos na resposta do tema deste vídeo, que é o caminhar com Jesus. Aqui as escamas dos olhos vai cair, porque aqui já não é só as palavras de Jesus, não. Aqui ele faz um ato de partir o pão, como ele fez com os seus 12 discípulos, para que fizessem em memória dele, comendo o pão para lembrar do seu corpo que iria padecer por todos nós, tomando vinho para lembrar do seu sangue que iria verter até a última gota de sangue do seu corpo, para lavar e curar os nossos pecados. E aqui
quando ele parte o pão, mais uma vez, sentado à mesa, mais uma vez, sentado à mesa com pessoas que ouviu falar, pessoas que viram, que ouviram tudo aquilo que tinha se feito. E mais uma vez, Jesus partiu o pão e deu para essas pessoas, para essas pessoas que estavam caminhando no caminho. E olha só o que a palavra continua dizendo. E aconteceu que quando ele deu o pão, no versículo 31, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Esta noite eu quero dizer para mim, porque a palavra de Deus tem que falar primeiramente com a minha vida. Quero dizer para você também que Jesus, naquele momento que ele partiu o pão e deu, e ele comeu, abriu os olhos. Eu quero dizer para vocês esta noite que quando Jesus abre, parte aquele pão e eles comem daquele pão e os olhos deles se abrem, eu quero dizer para vocês que muitas vezes, quando você se sentir entristecido, quando você se sentir que a sua oração não está chegando ao trono da graça, quando você sentir que o seu jejum não está valendo mais a pena, pega este livro aqui, pega essa palavra aqui, que um dia se fez carne, por mim e por você, para salvar e curar as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas meninices, as nossas pequenices, os nossos pecados. Ele se fez carne, morreu na cruz do Calvário e deixou este pão aqui, ó. Este pão aqui, que também ensinou na sua oração, que diz que é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Todos os dias devemos comer deste pão aqui. Todos os dias devemos partilhar deste pão aqui, para que a tristeza, para que os dias maus, para que Satanás não venha roubar o que de mais precioso você tem, que é a palavra de Deus. Então esta noite eu quero dizer para vocês, já findando o vídeo, que de maneira alguma irá cair as escamas dos seus olhos, de maneira alguma irá sair toda a tristeza do seu coração, se você não conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta noite eu quero profetizar esta palavra em sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E naquele momento, eu quero só ler o último versículo, que é o 35. Quando eles chegaram, eles passaram por isso, Jesus desapareceu. E quando eles voltaram a Jerusalém, encontraram os 11 e disseram para ele: Jesus está vivo mesmo, eu encontrei com ele, estava no caminho com ele. E no 35 ele diz assim: e eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Se alimente deste pão todos os dias. Se alimente desta palavra todos os dias. Se alimente da palavra de Deus todos os dias. Não está conseguindo assistir meu vídeo? Está difícil, está complicado, não sei, está corrido. Mas não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de entrar no Santo dos Santos. Não deixe de jejuar, não deixe de orar. Mas acima de tudo, jamais se afaste da palavra de Deus. É isso que eu tenho que deixar para você esta noite. E dizer e declarar na vida de vocês que estão assistindo esse vídeo. Nunca se esqueça que Jesus está no caminho com vocês. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa fazer com que esta palavra crie raiz no seu coração, no meu coração, e que nós possamos praticá-la todos os dias de nossas vidas. Oramos a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Deus, entramos na Tua presença. Primeiramente, Deus, para Te agradecer. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas.
Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem dado o dom da palavra para nós. E de maneira alguma nós seremos confundidos. Porque quem manuseia a tua palavra, quem afia as suas ferramentas, mediante as palavras deste livro, jamais perderá uma batalha. Porque nós iremos combater o mal com a tua palavra, mediante ao nome de Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário e está vivo em nossos corações, porque o Espírito dele se encontra dentro de nós. E agora, neste momento, eu peço que o Senhor aviva esta chama, acende, reacende esta chama. Profetizo na vida dessas pessoas que o Senhor tire toda tristeza, que o Senhor tire as escamas dos olhos dele, para que eles possam ver que Jesus está no caminho com eles. E eu te agradeço, Deus, por mais este vídeo, por mais esta palavra, e que o Senhor continue comigo, dando vida, e vida com abundância, não só para mim, mas para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Amém. Amém. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esta palavra com o seu amigo. Se Deus tocar no seu coração para você compartilhar essa palavra com alguém, compartilhe, seja obediente a Deus. E eu agradeço a vocês pela participação que vocês estão me dando aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Logo mais a gente vai vir com algumas novidades. Mas eu quero encerrar esse vídeo declarando que nós somos muito mais que vencedores. Eu agradeço a Deus e encerro esse vídeo com a paz de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.